Boa noite, meus irmãos. Vamos orar? Acalmar o nosso coração. Senhor, chegamos até aqui nesta noite e viemos para te prestar culto, para te adorar, para te entoar louvores, para dizer que necessitamos de ti, Senhor. Senhor, chegamos até aqui porque precisamos nos despojar de nós mesmos. Queremos nos apresentar a Ti desarmados e te pedir, Deus, que nos perdoe. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nessa noite possamos ser renovados pelo poder da Sua palavra e receber vestes limpas vindas do Seu trono de graça, Senhor. Fala conosco, Senhor. Acalma o nosso coração essa noite. Derrame um bálsamo nessa noite em nosso meio e nos cure. Acalme nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, santos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração. Juntos nós estamos aqui para adorar a Deus. Salmos 32 está escrito: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não é dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Se tem algo que atrapalha a nossa vida, são os nossos pecados. Não são os pecados dos outros, são os nossos. Mas normalmente a gente percebe mais o pecado dos outros. É por isso que diante do Senhor nós devemos confessar os nossos pecados e pedir ao Senhor perdão. Eu quero convidar o Lúcio para esta oração, para juntos nós orarmos ao Senhor, para que Ele graciosamente, como Ele é próprio fazer, nos abençoe também com o perdão. Humildemente pedimos o seu perdão. Amém. Vamos orar, gente. Senhor, Tu és bom. O tempo todo Tu és bom. E obrigado porque nós já Te adoramos, Te louvamos, e o Senhor habita entre os louvores. E queremos ainda continuar nos enchendo da Tua sabedoria, da Tua palavra, do Teu amor, Senhor. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui nessa noite. E como foi falado, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. É algo que nos atrapalha na nossa comunhão com o Senhor, se não confessarmos e não abandonarmos. Continua, Senhor Deus, a nos curar, a nos libertar, a nos exortar, Senhor Deus, com o Teu amor. Obrigado por esse lugar, a Tua presença é real aqui, Senhor. Por isso estamos aqui. Fomos feitos para isso, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Deus. E queremos ser santos, porque o Senhor é santo. E sem essa santidade nós não veremos o Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Somos pequenos, somos falhos, somos teimosos, mas Te amamos e entregamos as nossas vidas ao Senhor. Nos conduz, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. No nome precioso de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos expondo Gênesis 2. Aliás, o livro de Gênesis, hoje o capítulo 2. Mas antes, quem está aqui pela primeira vez? Levante sua mão. Você viu quem está pela primeira vez? Quem está do lado agora precisa pelo menos dar um abraço, gente. Vamos lá? Vamos sair do lugar, vamos dar um abraço aos nossos irmãos que estão aqui pela primeira vez. É uma alegria ter você aqui, viu? Sinta-se bem. Deus abençoe grandiosamente, poderosamente. Muito bem,
Para quem está nos acompanhando, Deus tem nos falado e direcionado. Nós estamos buscando ao Senhor por um movimento missionário. Então nós somos uma igreja missionária, pensamos em missões, trabalhamos em missões, e muitas coisas estão acontecendo em missões. E aqueles que estão um pouco mais distantes vão logo saber de muitas coisas. Antes de construir uma igreja em Manaus, nós estamos construindo uma igreja no interior e talvez a gente comece outra essa semana. E temos uma viagem já programada para julho, uma viagem missionária para esta igreja. Programe-se aí, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, vamos evangelizar. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Alguns dos nossos ministérios, lindo aqui, é o ministério com crianças, principalmente com crianças especiais. É um ministério especial e nós estamos trabalhando aí para que seja um ministério de integração, um ministério de inclusão no sentido infantil das crianças especiais. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 4. Gênesis 2, versículo 4. Gênesis 2, versículo 4. Esta é a gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Amado Deus, dê-nos a tua palavra. Eu não sou capaz de expor com profundidade e exatidão, porque a tua palavra é maior do que eu e de qualquer pregador, porque é a tua palavra. Mas nós chegamos diante de ti com tremor, santo temor, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento para meditarmos hoje na sua palavra, Senhor. Que o Senhor aplique no nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu li só esse versículo, mas nós vamos ver todos os versículos do capítulo 2, que são 25 versículos. Nós começamos no 4, então leremos 21 versículos esta noite. E eu vou procurar ser breve. Mas eu parei nesse versículo para que você pudesse, eu penso que você percebeu que aqui nós temos a palavra Gênesis. A palavra Gênese do livro Gênesis. É a primeira vez que nós temos na língua portuguesa a palavra Gênese. Diferente da Bíblia hebraico, que o primeiro livro é Bereshit, nosso primeiro livro é Gênesis, que vem de Toledet. Qual a diferença das palavras deste capítulo com a do versículo 1 deste livro? É que Bereshit, traduzido para a língua portuguesa, princípio, nós já falamos há 2 domingos atrás, e então não precisamos relembrar tudo, mas é a ideia de que tem um princípio da qual Deus estabeleceu. Gênesis é diferente, a palavra aqui é Toledet, e Toledet tem a ver sempre com família. Então nós temos nesse versículo a gênesis dos céus e da terra quando Deus criou, quando o Senhor Deus os criou. Todas as coisas foram criadas por Deus, e aqui nós temos a apresentação desta criação como Toledet e não mais como Bereshit, porque agora nós estamos falando de família. E a palavra Toledet vai aparecer na Bíblia várias vezes, no capítulo 5, versículo 1, no capítulo 6, versículo 9, no capítulo 11, versículo 10, e assim por diante. Todas as vezes que vai falar de família, a palavra é Toledet. Por exemplo, aqui nós vamos falar da criação de Adão e Eva, Toledet. Quando vai falar dos filhos de Adão, de que os seus filhos... qual Sete dá continuidade, a genealogia de Sete é Toledet. Quando vai falar da família de Noé, é Toledet. Quando vai falar da família de Abraão, é Toledet. Quando vai falar da família de Jacó, é Toledet, e assim por diante. Todas as vezes que aparece a palavra Toledet, é família.
Então nós temos aqui uma tradução que poderia ser assim: esta é a família dos céus e da terra. Então nós estamos falando agora de família. E o que tem a ver família? Agora nós temos a criação do homem. Diz o texto sagrado que não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o seu Deus não fizera chover sobre a terra, também não havia homem para lavrar o solo. Na família está faltando o homem. O homem Adamá, aquele que é formado do pó, o ser humano, estava ainda a terra precisando do ser humano, não porque Deus precisasse de alguma coisa, mas quando nós lemos o capítulo 1, nós temos a criação do Deus que fez tudo do nada, mas criou o homem do pó da terra. E alguém pode perguntar, mas agora como não, o homem não estava? Porque se ele já estava no capítulo 1, é que no capítulo 1 fala da criação, e no capítulo 2 vai falar especificamente da coroa dessa criação, de que Deus estabeleceu o homem para cuidar da terra. Então esses versículos seguintes, versículo 5 e versículo 6, diz que não havia ainda a terra produzido e não havia ainda chuva, porque o homem não estava para cuidar. A necessidade desse habitat do homem. Nós vamos falar um pouco desse habitat do homem, como Deus criou. E Deus criou de forma organizada e perfeita. Diferente dos evolucionistas, que diz que o homem veio do primata. Nós temos na Bíblia que o homem foi criado por Deus, segundo a imagem de Deus, e o seu habitat na terra poderia-se dizer que era celestial. Neste capítulo nós vamos ver que neste jardim nós podemos ver o paraíso. O homem não foi criado e abandonado e esquecido. O homem foi criado por um propósito. Então a terra tem um propósito para o homem e o homem tem um propósito por existir no planeta Terra. E no versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A palavra formou, yatsar, é moldar, é formar, é algo que é feito com as mãos. Até aqui nós lemos que Deus disse, haja e ouve. Deus falou e aconteceu. Mas quando vai falar da humanidade, o homem foi criado do pó da terra, deste humo que gera a humanidade. Deus fez o homem do pó da terra e a nossa consistência, a nossa base do corpo também cientificamente é provado que nós somos da terra. O que significa que o homem não veio de outro planeta. O homem foi criado neste planeta. O homem é humano nesta terra. Mas houve uma intervenção divina. Este pó, esta poeira, que às vezes até nos deixa um pouco humilhados, porque somos pó. E é engraçado quando um homem se sente superior ao outro. É até cômico que uma poeira achando que é melhor que a outra poeira. Este homem feito do pó recebe o ruach de Deus, recebe o Espírito de Deus, recebe o fôlego de Deus, e por isso este homem agora é a imagem de Deus, tem a imago Dei, recebe a vida de Deus, e o homem passa a ser alma vivente. Sempre na linguagem hebraica, o homem é constituído de corpo e alma, ou às vezes a palavra é trocada por espírito. Ou seja, uma substância deste planeta, mas uma vida que veio de Deus. E por isso que o homem, de forma diferente de todos os seres, ele governa e administra e consegue sobrepor a todos os animais, sendo ainda um mamífero. Por causa que ele recebeu o fôlego de Deus. Por isso o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. É importante nós olharmos a criação do homem para saber quem nós somos, de onde nós viemos, para saber para onde iremos. Agora, neste habitat que Deus criou para o homem foi colocado para adorar ao Senhor, porque nós estamos perante o Criador.
Nós somos criatura, e o ápice do desejo da criatura é encontrar o Criador. O mais distante de qualquer verdade bíblica deseja saber de onde veio. E alguns até acham que vieram de outros planetas. E as pessoas procuram uma origem. A nossa origem é a soberana vontade de Deus. Ele é o Criador e nós fomos criados. O homem aqui é a humanidade. A humanidade foi criada para que o homem seja humano. Nós sempre seremos humanos. Mesmo nos céus, no novo céu e na nova terra, na ressurreição e após a morte, nós continuaremos humanos. Nós nunca vamos ser anjos. De jeito nenhum. Nós seremos humanos. Graças a Deus. E nesta humanidade revela este poder do Senhor em nossa vida. O homem criado para adorar a Deus e buscar a Deus na sua santidade. O sopro de Deus, ou o seu hálito, significa que o homem não é um ser apenas da terra, não é um experimento espiritual, mas é este homem que vive a espiritualidade nesta materialidade. Nós podemos dizer que esta espiritualidade, nesta materialidade, não é algo transcendental. Não é algo como se você senta num palanque alto e faz uma meditação e diz e sai do corpo ou do planeta. É que essa espiritualidade se manifesta nessa materialidade de carne e osso, onde nós vivemos essa espiritualidade em serviço do outro, para o bem do outro, que o fim do homem é glorificar a Deus, porque o homem foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Diferente de algumas posições de outras linhas, que o homem tem que amar a si para poder amar o outro, segundo as Escrituras, o homem ama a Deus. E ao amar o outro pelo amor recebido do Deus, segundo 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 18, ele é amado, ele se percebe amado quando ama. Pois é uma fonte que jorra do Deus que o criou. E nós fomos criados, então, para o louvor da glória de Deus. Se de um lado isso é humilhante, de outro lado isso nos iguala, que nenhum ser humano é melhor do que o outro. Alguns têm mais conhecimento de alguma área, o outro tem mais de outra área, mas nós nos complementamos dependendo um do outro e servindo o outro, e somos chamados para adorar a Deus. O Adamá é este pó criado, e a palavra tem a ver com vermelho, que alguns acham que tem a ver com o sangue. Ou então este homem vermelho, este homem feito do pó. Depois de Moisés ter escrito do que ele recebeu do Senhor, da criação do ser humano, nós temos agora o local de habitação do ser humano. O homem criado para adorar a Deus tem um lugar para a sua habitação, que é o lugar da adoração. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, à direita do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem foi formado e o jardim foi plantado. Deus plantou um jardim. Isso fala desse local reservado, deste local de cuidado, deste local de prazer, de um local planejado. Se Deus plantou, há um planejamento, há um propósito de Deus. E nós vamos ver esta ideia de jardim desde Gênesis a Apocalipse. Quando a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra, nós teremos o rio de Deus, nós teremos a árvore da vida. Nós vamos ver o Senhor Jesus falando para o malfeitor arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos ver Jesus conversando com Madalena, e Madalena achou que estava conversando com o jardineiro. Ela viu e percebeu que ele era o jardineiro. Ela estava certa. Ele é o jardineiro que plantou o jardim e colocou o homem.
Neste local de prazer, nós somos levados à adoração, como diz Salmos 46:4, ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Nós vamos ver esse rio em Ezequiel 47, em João 7:38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva, Apocalipse 22, versículo 1, 2, Apocalipse 21, versículo 6, 22, 17, há um rio que sai do trono de Deus. Então, neste local, Deus planta um jardim planejado para a adoração. O culto, nós achamos que culto é alguma coisa que se faz a uma divindade, mas a palavra culto vem de servir. Servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus. E o culto é para Deus, é para a glória de Deus. O culto não é para agradar o cliente. O culto não é para uma apresentação de show. O culto não é para promover personagem. O culto não é para a gente ter sentimentos, ainda que a gente tenha bons sentimentos. O culto não é para a gente arrepiar, ainda que se possa arrepiar. No culto não é para fazer uma apresentação, ainda que possa ter apresentação. Porque o culto é para Deus, pois só Deus é digno de culto. Adorarás a Deus, tão somente a Deus adorarás. Então culto é este relacionamento da criatura com o Criador. O que precisa para ter culto? O Deus e o adorador. Você pode gostar de um time, você pode torcer por alguém, você pode se apaixonar por uma pessoa, você pode amar outra, mas adorar só a Deus. Não pode adorar outra coisa. E o perigo da idolatria é quando nós deixamos de adorar a Deus e passamos a gostar de algo de forma tamanha que Deus não é importante nesta área. E aí não fica só a idolatria do que nós achamos dos outros ou queremos ao nosso favor, como a egolatria, quando alguém se acha quase um Deus e precisa de aplausos para viver. Não, meus irmãos, adorar a Deus é a coisa mais séria do mundo. Adorar a Deus, nós nascemos para isso, nós somos criados para isso, é isso que está escrito aqui no texto. Nós somos criados para esse relacionamento de intimidade, de afetividade, desse relacionamento de andar com Deus, de ser perfeito, como diz Mateus quando termina, dizendo: ser perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu, como o Senhor falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como que alguém pode ser perfeito se nós não somos perfeitos? Como que podemos andar na presença do Deus tão bom, se nós não somos tão bons? É porque a perfeição dele é tão grande, que apesar das nossas deficiências, ele nos santifica. Então na perfeição dele é que nós andamos, que nós vivemos. Ou seja, nós fomos criados para ter relacionamento com o Senhor. O pecado quebra esse relacionamento e distancia o homem de Deus. Todas as vezes que nós cometemos alguns pecados, e nós cometemos pecados, você percebe, se você é cristão, que imediatamente parece que você ficou distante de Deus. O cristão é assim. Eu lembro de uma jovem do interior que entrou em contato comigo e disse: pastor, eu não presto para ser crente, eu vou desistir, não vou mais na igreja. Falei: por quê? O que aconteceu? Eu pequei, eu estou envergonhada, eu estou humilhada. Falei: você é crente? Ela disse: eu não sou, pastor. Falei: é, só um crente sente isto. O ímpio, quando faz um pecado, ele conta vantagens. Mas um crente, quando peca, diz: meu Deus, o que eu fiz? Porque nós chegamos diante do Deus que conhece todas as coisas, que sabe o nosso coração. Mas a boa notícia é que Ele perdoa pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós precisamos dEle. Então nós não precisamos viver na culpa do pecado que o Senhor já perdoou, já purificou, já santificou. Então nós cremos nele. E levantamos as nossas mãos aos céus, como Salmos 24, com as mãos limpas, desde que o nosso coração não esteja guardando pecados. E nós não podemos guardar pecados, porque isso apodrece, destrói a vida. Nós precisamos confessar e nós precisamos abandonar o pecado. Quando nós vemos a criação tão perfeita, de um Deus tão perfeito, nós nos humilhamos.
Nós sentimos como Isaías no capítulo 9, ele tremeu o limiar do templo, e agora ele olha e diz: Senhor, ele que nos capítulos anteriores está falando do pecado dos outros, agora ele fala do pecado dele, e diz: a minha língua, Senhor, ó Senhor, purifica-me. Então vem um querubim e coloca lá uma brasa viva de tenaz, e purifica-lhe os lábios. Quando nós chegamos diante de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais nós percebemos as nossas falhas. O homem, quando acha que não tem falha, é porque ele está longe de Deus, porque a luz de Deus não penetra, e ele está em trevas, ele não consegue enxergar, e ele acha que tem razão, ele acha que sabe tudo, ele acha que é melhor do que os outros, porque ele não percebeu a luz. Mas quando a luz de Deus brilha, você vê o caos, você vê a sua impotência, e você ora como a mulher Cirofenícia: socorre-me, socorre-me. É assim que nós vivemos como pecadores, santificados por Deus. A nossa maior necessidade é Deus. Quem já teve um relacionamento com Deus não consegue viver em outro lugar. Nós precisamos de Deus. Agora perceba que Deus cria este ambiente para o homem, este habitat para o homem, e plantou o Senhor o jardim. Ele tem um propósito, ele coloca-nos diante dele para adorá-lo. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então veja bem que nós temos o Éden e nós temos o jardim do Éden. Algumas pessoas pensam que o Éden fosse o planeta, que havia apenas um continente, e que Deus então fez um jardim, que é o local especial para o homem. Mas se você observar, este Éden, este local de prazer, tem um jardim plantado. E este Éden sai um rio. Então, outros estudiosos entendem que o Éden e o jardim do Éden é Emanuel, é Deus conosco. Deus estava junto com o homem. Que o Éden é onde sai o rio da presença de Deus, e o jardim é onde o homem foi colocado. Seja esta ou aquela aplicação, o certo é que o homem foi chamado para viver com Deus. Deus não fez o homem e viajou e abandonou o homem, nunca abandonou. Você vai ver que nos próximos capítulos que Deus nunca abandona o homem. O homem pecou e fugiu da presença de Deus, e Deus foi atrás e diz: Adão, onde você está? Ele sabia onde Adão estava. Adão que não sabia onde estava. Adão estava fugindo de Deus e Deus atrás dele. Este amor de Deus, não porque Deus precisasse do Adão, é porque o Adão precisava de Deus. Porque mesmo morto ainda há esperança, porque o Deus eterno tem algo para revestir e nos tirar a nossa vergonha. Então do rio, do Éden sai o rio, para regar o jardim, que se dividia repartindo em 4 braças. Então nós temos o Éden, nós temos o jardim, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós temos a árvore da vida. Quando fala de frutos, fala de alimento. O homem é alimentado pelo fruto que Deus dá e pela árvore da vida. E o homem tem o conhecimento do bem. O que o homem desejou foi o conhecimento do mal. Porque do bem ele já tinha, ele andava com Deus. Então Deus deu o conhecimento do bem, Deus deu o alimento do pão nosso de cada dia, e estava lá a árvore que aponta para viver a imortalidade, a eternidade. O homem não foi feito para morrer. Por isso que nós não admitimos a morte. E por isso que o último inimigo a ser vencido será a morte. A morte um dia morrerá. E os que morreram voltarão à vida, quer seja para a vida eterna com Deus, ou seja, a vida eterna sem Deus. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Olha, tinha ouro no rio, mas o homem não foi feito de ouro. O homem foi feito de pó. Fez barro, consistência deste chão.
Graças a Deus que o homem não foi feito de ouro. Seria muito mais orgulhoso. Graças a Deus que, apesar de ser pó, nós recebemos o ruach de Deus, o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, e agora nós temos esperança, porque andando nesse chão, nós respiramos pela graça que vem do Deus. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix, que você vai ver depois. Essas promessas em Apocalipse. O segundo rio chama-se Gion, que é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Quando coloca esta localização, então você vai perceber que este Jardim do Éden provavelmente fica no Iraque, ou próximo do Iraque. Sendo que 2 rios desses ainda existem, os outros 2 ninguém mais tem conhecimento. Mas isso é para localizar, não com exatidão, como a gente fala, manda aí o seu localizador. Mas é para dizer que realmente este Éden era na terra, não era nos céus. É que Deus estava aqui com os homens, porque todos os dias, na virada do dia, na tarde, Deus vinha conversar com o homem, não porque ele tivesse alguma coisa para aprender, é porque o homem tem necessidade de Deus, e Deus está sempre com o homem. Esse é o prazer do Criador, de se manifestar e revelar ao homem. Dando um conhecimento panorâmico desta questão da localização, o certo é que tem um local, e este é o templo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Qual era o trabalho do culto? Cultivar e guardar. Mas cultivar e guardar tem o pressuposto da obediência. O homem obedecia a Deus e fazia a sua vontade. O homem era livre. Cultivar e guardar, administrar, ser administrador, inteligente e obedecer a Deus. Então nós temos um local maravilhoso. Imagine um local de rios maravilhosos, com toda a riqueza e pedras preciosas, com todo o fruto, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, com a árvore da vida, com a eternidade, com o rejuvenescimento e tudo que você imaginar estava ali. Pronto para o homem viver na presença de Deus, e Deus deu tudo ao homem para que o homem pudesse governar, administrar, que o homem pudesse guardar, proteger o local. Este é o papel do homem. Até hoje nós fomos colocados na terra para cultivar e proteger. Esse é o nosso papel cristão ecológico, mas nós não estamos falando apenas de ecologia, nós estamos falando de cultivar e proteger e cuidar do outro, e de ser bênção na vida do outro, e ser bênção na natureza. Mas esse culto, acima de tudo, era o culto da obediência, e o Senhor Deus deu esta ordem. Percebem que o culto aqui era obediência? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma possibilidade do homem não morrer. Por que que o homem tornou mortal? Porque desobedeceu a Deus. Por que nós morremos? Porque nós desobedecemos a Deus. Alguém pode olhar e falar assim, mas esse Adão, olha o que ele fez. Nós fazemos a mesma coisa. Nós somos pecadores. Deus deu a possibilidade do homem viver. O Adão tinha esse livre-arbítrio, perdido na queda do pecado, para viver na presença de Deus e desfrutar da presença de Deus em um culto que agrada ao Senhor, chamado o culto do prazer, que está escrito e determinado para todos nós, porque nós fomos criados para a adoração, e obedecer a Deus significava não morrer. Mas o homem desobedeceu e todos nós tornamos mortais. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Agora que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem em Jesus, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em Jesus, João capítulo 11, Jesus falando para Marta, ainda não morrerá jamais. Nós podemos agora não só acreditar, mas devemos viver a imortalidade. Os antigos, como aqui alguns são, a maioria são jovens, mas os antigos
pense o seguinte: não é Highlander que não morre, é o crente que não morre. O crente, ainda que morra, viverá. Porque nós já vivemos essa imortalidade, ainda que a morte esteja à frente, mas quando nós passarmos por ela, nós continuaremos vivos na presença de Deus. E para onde vamos? Nós vamos para o paraíso, disse o Senhor Jesus. Ele disse para um malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Este local que Deus criou para o início da habitação, o habitat do homem, o homem perdeu. Mas há esperança de viver a eternidade nesse paraíso de Deus. Se o nosso início, segundo as Escrituras, é magnífico, o fim da humanidade é esplêndido. Romanos capítulo 8 diz que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus, a redenção dos filhos de Deus em glória. Nós estamos indo para lá. Formado o homem, estabelecido o culto, agora nós temos a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esta palavra tem a ver com aquela que apoia, aquela que encoraja, aquela que abraça. Como a palavra de uma mulher encoraja o marido. E como o marido precisa de uma mulher que o apoie e encoraje. É verdade que por causa do pecado há muitas críticas e aborrecimentos dentro do casamento. Mas Deus criou a mulher para ser esta auxiliadora, esta apoiadora, esta que ajuda. Isso não fala de uma definição de maioridade ou superioridade ou de empoderar. A mulher aqui está empoderada. E o homem recebe a autoridade de governar e a mulher é empoderada para ser a auxiliadora idônea. E a mulher foi criada, então, para o louvor da glória de Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, trouxe-lhe o homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Na Bíblia, quando diz de dar o nome, não é apenas dar um apelido. Dar o nome significa tornar filho. Quando nós falamos que aquele que proclamar o nome do Senhor é porque recebe o seu nome. Dar o nome é dar o seu sobrenome. Significa o poder e a autoridade dado ao homem para governar os animais. Não era simplesmente fazer um catálogo de espécie. É de ter domínio sobre os animais. E Deus deu então esta autoridade ao homem, de governar a terra. Deus nos colocou para governar a terra, para ser bênção neste planeta. É verdade que parece que a humanidade não aprendeu muitas coisas nos últimos séculos. Mas nós precisamos entender que o nosso papel é exatamente esse, de governar. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Como o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem só é um ser completo. A humanidade, cada um de nós, somos completos. Mas faltava uma auxiliadora idônea. Então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, e lhe a trouxe. O homem foi criado, e a mulher é uma transformação, uma bênção de Deus. Perceba que, neste momento, o Senhor fez cair um pesado sono sobre os homens. Vocês lembram qual dia que o homem foi criado? Do último domingo? O homem foi criado em qual dia da semana? Sexta-feira. Jesus foi levado à cruz que dia? Sexta-feira. Na sexta-feira, o Adão tem um sono profundo. Da sua costela é transformado e surge a mulher. Na sexta-feira, Jesus é colocado na cruz, enfia-lhe uma espada na costela e sai água e sangue, como diz o apóstolo João, que é o testemunho de água e sangue, e surge a igreja de Jesus. Poderíamos falar de metáfora, ou de alegoria, ou de aplicabilidade do texto, mas fica claro que na criação já está dito que o homem, o primeiro Adão, ficou totalmente em silêncio, num sono profundo como de morte, e de sua costela surgiu a auxiliadora, que já poderia dizer, de uma forma apenas alegórica,
que assim como Cristo lá na frente morreria por nós, ou seja, não podemos dizer que Cristo Jesus morreu simplesmente porque Adão pecou, mas porque Cristo Jesus morreu antes da fundação do mundo, sabendo que o Adão iria pecar, já era esperança para a igreja. É maravilhoso como a palavra de Deus sempre tem mais algo para a gente pensar. O Deus eterno manifesta o seu poder e o seu amor para a igreja. Eu ainda não tenho muita informação de algumas pessoas que tenham informado que se temos o segundo Adão, nós temos a segunda Eva. Mas se temos o primeiro Adão, que é o Adão que morreu, e o segundo Adão, que é Cristo, então nós temos a igreja, que é a noiva de Cristo. E só tem duas igrejas na terra. A que vai para o céu e a que vai para o inferno. A noiva e a prostituta. A Jerusalém e a Babilônia. Mas aquele que nasce em Cristo não morre mais. E nós fazemos parte da noiva do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi oferecido antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, antes da transformação da mulher. Quando nós lemos esse texto, nós podemos crer que, de fato, o Senhor Deus tem um propósito para o homem, apesar do homem. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. A palavra varão e varoa significa apenas a questão macho e fêmea. Aquela que é mulher, mas é igualada ao homem. Não tem inferioridade. A diferença são os papéis. Se o homem é o cabeça, a mulher é o coração. E juntos nós trabalhamos e servimos. E é importante a gente dar uma ênfase nisso, que é a questão da família. Lembra que a primeira palavra que nós lemos aqui, Gênesis, é Toledat, que fala da família. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta cumplicidade de viver a unidade, apesar das diferenças, é um projeto maravilhoso de Deus, da qual o homem deixa de viver junto com os pais e a mulher e torna agora uma outra família com outros hábitos. Nenhum filho que casa é igual à casa do pai, por mais que queira, sempre será diferente. E os nossos filhos precisam ser animados e encorajados para ir longe. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tinha algum problema que eles não usavam roupas? Nós não estamos falando simplesmente de roupa. Nós estamos falando que não havia vergonha, porque a vergonha é consequência do pecado. O medo e a vergonha é consequência do pecado. Que o homem não tinha por que ter vergonha, porque o homem foi criado à imagem de Deus e ele tem essa intimidade com o Senhor e o relacionamento sem ter nenhuma timidez de homem e mulher. Perceba então que nós temos a criação do homem, homem e mulher, nós temos o local da adoração e nós temos o Deus da adoração, e o culto da adoração é em obediência. Nós temos o primeiro culto. Deus criou homem e mulher em um casamento maravilhoso, num local perfeito, em um paraíso. Estabeleceu família e chamou esse homem para um relacionamento chamado Éden, prazer. Este é o prazer que Deus tem para nós, para vivermos bem em família. E aí, concluindo, é muito gostoso estar aqui. É um lugar maravilhoso. A presença do Senhor Jesus está aqui e nós estamos em culto a Ele. Mas o culto não pode ser apenas o nosso encontro no domingo à noite. Como tem sido o culto na sua casa? A sua casa, como diz Hernandes Dias Lopes, é a antessala dos céus ou é o porão do inferno? Como que é lá na segunda-feira? Como que é o seu relacionamento com Deus dia a dia? No seu trabalho? Quando nós lemos Gênesis, nós temos esperança que o lugar que nós vamos é maravilhoso. E por isso nós não precisamos nos apegar a nada que venha nos promover aqui na terra, porque nós já estamos com a passagem comprada para o lugar mais maravilhoso que o homem pode sonhar, que é além da utopia humana.
mas ao mesmo tempo como nós vivemos agora na presença de Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Como que é a nossa adoração? Como que é o nosso culto dia a dia? Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É maravilhoso estar no culto e cantar esses louvores animados, e abraçar os irmãos, e orar pelos irmãos, é muito gostoso tudo isto. Mas o culto é muito mais do que isto. É a nossa vida com Deus todo o tempo, e como disse o Omar lá no estudo de sexta-feira, e o tempo todo. No nosso relacionamento de uma vida de piedade, de santidade, de busca ao Senhor. Porque não adianta simplesmente nos encontrarmos em um domingo e termos um culto gostoso e adorarmos a Deus, e se durante a semana nós prevaricarmos, se ofendemos um irmão, se falamos mal da vida de outro, ou se ficamos ressentidos, ou se compramos alguma coisa e não pagamos, ou se tentamos enganar o outro para levar vantagem. O culto é muito sério. O fim de todo homem é cultuar a Deus. Não pense que nós vamos ficar nos céus cantando 24 horas, porque não tem 24 horas, é uma eternidade. É muito mais do que cantar, é adorar a Deus, é conhecer a Deus, é relacionar-se com Deus e relacionar com o próximo. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos dar um passo mais alto, nós precisamos subir um degrau mais alto. E como faz para subir um degrau mais alto? A gente sobe de joelhos. Quando a gente se queda diante do Criador e diz: Criador, eu não tenho como melhorar a mim mesmo, eu não tenho como melhorar a minha família, eu não tenho como melhorar ninguém, eu preciso do Senhor. Eu não posso mudar os outros, eu não posso transformar os outros, eu não posso e não consigo transformar nem a mim, eu preciso de Deus. Eu preciso correr a Deus e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu sou criatura, eu sou pecador, eu sou o filho do Adão, eu sou humano, mas o Senhor que é divino, vem ao meu encontro e me ajuda e socorre-me. Nós precisamos dar um passo mais alto e não ficarmos tranquilos e respaldados porque agora temos uma religião, porque agora nós temos um local para nos reunirmos no domingo. Nós precisamos de uma vida de intimidade com Deus, no amanhecer ou ao anoitecer. Aquilo que nós somos cristãos, quando nós vamos assistir um filme, aquilo que nós somos cristãos, quando a gente tem acesso à internet e ninguém está vendo, quando nós somos cristãos e nós estamos num lugar, e aquele lugar é promíscuo. Nós precisamos viver esse culto a Deus todo o tempo. Em uma vida de santificação, em uma vida de consagração, de amor a Deus e amor ao outro, todo o tempo e o tempo todo. Nós não podemos estar num culto simplesmente porque nós queremos receber uma bênção. Nós estamos no culto porque nós já recebemos uma bênção, porque Deus é a nossa bênção, porque Deus é maior do que qualquer bênção, porque nós precisamos de Deus na nossa vida, muito mais do que receber alguma coisa. Nós fomos chamados para viver para Deus. Adão e Eva viveram num lugar maravilhoso, eles perceberam, eles sentiram, eles viram a glória de Deus, o Deus estava lá, essa teofania, a manifestação do Cristo Jesus, e eles perderam isto. E agora nós podemos em algum momento, em alguns flashes, estarmos na presença de Deus, mas nós podemos ir mais, nós podemos ter um avivamento, de um quebrantamento, de rasgar o nosso coração e dizer: Deus, eu quero mais, e viver espiritualmente, eu quero mais de intimidade. Nós não podemos contentar com o pouco, nós temos um paraíso para receber lá na frente. Então vivamos os céus com o pé plantado nesta terra, com os valores do alto. Não basta, meus irmãos, simplesmente começar um novo trabalho, colocar um novo nome, fazer um novo estatuto. É preciso que o novo homem viva o novo diante de Deus, sem praticar o que é velho. Nós fomos chamados para adorar a Deus, não foi para ser aplaudidos. Nós chegamos diante do Criador assim: eu sou filho do Adão, e se eu sou filho do Adão, eu sou culpado como ele foi. Eu preciso que Ele me dê do fruto da árvore da vida, porque só Ele pode dar, só Ele pode dar vida. Por isso disse Jesus: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Porque título não salva ninguém, porque nome não salva ninguém, porque denominação não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Nós teremos surpresa nos céus. Nós teremos surpresa nos céus. Vai ser surpreendente os céus. Mas isso significa que nós podemos viver essa surpresa todos os dias na presença de Deus aqui. Não é só o nome, não é nominalismo, é cristianismo. É viver uma vida latente com Deus. Não importa se ninguém vai conhecer. Não importa se todos vão esquecer. Não importa se nós não fomos lembrados. Não importa se falam. Não importa do que se diz por aí. Mas é aquela vida com Deus. É isso que precisamos, de um renovo, de um avivamento, de um coração quebrantado, puro, de uma consciência limpa, boa e pura diante de Deus. Não é só se reunir, mas é viver intensamente ao Senhor. E eu quero que você faça uma oração comigo. Não tenho nenhuma promessa de algo extraordinário para a sua vida hoje. Não tem nenhuma promessa que você possa sair daqui encorajado para segunda-feira. Eu não tenho nada para lhe dar, nem prata, nem ouro, mas o que temos nós lhe damos. Em nome de Jesus, levantemos como uma igreja de amor, de perdão, de graça. E a pergunta é: e o que você tem para dar para Deus? Porque se tem alguma coisa que atrapalha o seu relacionamento com Deus, é hora de você recomeçar. É hora de você pedir perdão. É hora de você confessar os seus pecados e voltar ao primeiro amor. É hora de você entregar sua vida totalmente nas mãos do Senhor, porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ó Deus, ó Deus, que conhece o coração, que nós podemos adorar juntos agora. E com temor e tremor chegamos diante de Ti, dizendo: perdoa-nos. Não somos melhores do que o Adão, mas ele vivia num lugar tão maravilhoso e perdeu. Nós não queremos perder a maravilha de viver contigo em nenhum momento. Nos encha do Teu Espírito Santo e nos capacite a viver uma vida plena, de confissão de pecados, de amor, de perdão, de graça. Viver Jesus, ser parecido com Jesus, seguindo os passos do Senhor. Senhor Deus, se tem alguém aqui hoje que ainda não tem certeza da salvação, belisca a alma, belisca o coração, que possa sair daqui hoje experimentando o novo nascimento em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui que precisa voltar e recomeçar, que seja agora, que sejamos transformados. Não queremos carregar nada que nos atrapalhe na caminhada, mas queremos entregar a nós mesmos ao Senhor. Ó Senhor, colocamos aos Teus pés, ao pé da cruz, aquilo que nós não conseguimos resolver. E em nome de Jesus, receba a salvação do Senhor no seu coração, a confirmação da presença de Deus, e viva para a glória do Senhor. E ainda que seja a dor que nos una ao Senhor, mais perto esteja do Senhor. Viva os seus dias até a última gota de sua existência para glorificar ao Senhor. Não fica perguntando o que Deus tem para me dar. Pergunte o que você pode ainda entregar que não entregou. Se livre dessas coisas ruins e ame o Senhor Deus de todo o teu coração, e vivamos plenamente o paraíso de Deus como esperança, pisando neste chão, em nome de Jesus, amém. Mas eu quero convidar você que tem algo para acertar a vida com Deus hoje e voltar ao primeiro amor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, que Deus falou ao seu coração, e você se render totalmente ao Senhor sem reserva. Quero convidar você para vir aqui à frente. Quero orar com você. Enquanto está cantando, sai do seu lugar. Venha receber uma oração para ser fortalecido na sua alma.
Se mais alguém quiser receber essa oração, pode sair do teu lugar, vem aqui. Quero orar com você. Pode vir mais gente que a gente ora junto. Pode vir. Nós precisamos. Todos nós precisamos. O que Deus tem preparado para nós é tão lindo, é tão maravilhoso, que nós não podemos perder tempo com algumas coisas que drenam a nossa energia, que não valem a pena. Nós precisamos entregar totalmente ao Senhor e viver plenamente esse evangelho do nosso Deus e experimentar com toda a força da nossa alma. Ó Deus, ó Deus, é isso que queremos. Queremos voltar ao primeiro amor. Ó Deus, ó Deus, Aleluia. enche do teu Espírito Santo. Abençoe a nossa vida, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e purifica-nos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos chegando no final de mais um culto para a glória do Senhor Jesus. Um culto abençoado na presença do nosso Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão e tenha uma semana abençoada.